crianças! Bom dia, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Carol, sou professora de artes da ABA. Estou aqui para mais uma aula de artes visuais junto com vocês. Crianças, lembrando que ainda é muito importante que a gente cuide da nossa saúde, tá bom? Então, por favor, se sair de casa, sempre utilizando máscaras, mas evite sair de casa, evite aglomerações e higienize as mãozinhas várias vezes por dia, tá bom? Com água e sabão ou álcool em gel. Só assim que você cuida da sua saúde e de todos ao seu redor. Crianças, também é sempre importante lembrar, né, de vocês adicionarem esse número aqui, ó, o WhatsApp da ABA na sua lista de contatos e enviar todas as fotos dos seus desenhos lá pra gente. Agora nós iremos começar a produção da nossa mostra de artes visuais, né? E aí, pra vocês poderem compartilhar comigo também os seus trabalhos, vocês precisam fotografar e mandar lá no WhatsApp da ABA, tá bom? Então tire foto dos seus trabalhos, todos os desenhos que vocês fizerem aqui inspirado nas aulas e mandem lá no WhatsApp da ABA, tá bom? Também assistam diariamente aqui o nosso portal ABA Digital. Sempre tem atividades novas e várias coisas para vocês aprenderem e ficarem cada vez mais inteligentes. Bom, crianças, então vamos para a nossa aula de hoje. A última aula nós aprendemos um pouco mais sobre a Tarsila do Amaral, né? Conhecemos alguns quadros delas, conhecemos algumas das histórias dela e aí aprendemos a desenhar esse quadro aqui, né, ó, que é o Abaporu. Então a gente fez, na realidade, uma releitura do Abaporu. A gente pegou elementos do Abaporu, né, a base do desenho, e recriou fazendo alguns detalhes a mais, certo? Então, hoje nós vamos aprender a pintar esse desenho que nós fizemos do Abaporu, tá bom? Então, separei seus lápis de cor, o desenho do Abaporu que a gente fez na última aula e vamos lá! Bom, crianças, então vamos para nossa aula de hoje, né? Na última aula, nós aprendemos um pouco sobre a Tarsila do Amaral, usando esse livro aqui, né, da Fundação Finambras. Aqui temos o autorretrato da Tarsila, certo, né? A gente aprendeu também a desenhar o nosso autorretrato, várias obras dela. E tem essa obra aqui, que foi a que a gente aprendeu a desenhar, né? Nós fizemos aqui a releitura, né? Que é o Abaporu. O Abaporu, ele tem esse nome de origem tupi-guarani. E essa obra faz parte desse movimento que a Tarsila fez de tirar a cultura exterior do Brasil, né? De rejeitar um pouco essa cultura de fora e valorizar a nossa própria cultura. Então, o Abaporu tem esse sentido, né? De trazer um pouco da nossa cultura, um pouco da nossa vegetação, né? O sol, essa pessoa, né? Que tem as etnias misturadas. E também utilizou muito da própria linguagem dela, né? Que é essa pintura que não necessariamente tem a ver com a realidade, né? Que é bem desconstruída, vamos dizer assim, tá bom? E aí, nós fizemos aqui a nossa releitura, né? A nossa versão do Abaporu. Releitura, lembrando que a gente não precisa copiar. Releitura a gente tem que usar como referência, mas deixar com a nossa cara, né? Deixar com o nosso jeito esse desenho. Então, vamos pensar aqui quais as cores nós vamos utilizar para pintar essa releitura, tá? Eu vou deixar o quadro aqui, o Abaporu, aqui do nosso lado durante a pintura e eu vou buscar aqui algumas cores. Lembrando que eu fiz esse papel menor, pra quê? Porque como a gente tá fazendo a releitura e como eu queria explicar passo a passo, eu achei melhor fazer num papel menor, que a gente tem menos dificuldade de pintar, tá? A pintura segue um pouco mais rápida, tá bom? Então vamos lá. Para o fundo a gente vai utilizar o azul, né? Que é essa cor daqui do fundo. Até aí, ok. Para a vegetação, né? Então aqui, onde ela tá sentada e aqui esse cacto, a gente vai usar 2 tons de verde. Então quando a gente quer fazer um degradê, a gente sempre usa 2 cores, né? 2 tons da mesma cor. Ó, é legal vocês terem aí um papelzinho de rascunho para testar. Então a gente pode fazer um teste aqui rápido, ó. O verde mais escuro
misturando com o verde mais claro, passando de uma cor para outra. Ó como fica bonito. Então, esse degradê dá certo. Então, para fazer aqui o chão e o cactus, a gente vai usar esses dois verdes aqui, o mais escuro e o mais claro. Agora, para fazer esse personagem aqui, nós vamos usar também dois tons da mesma cor, né? Então, a gente vai usar um salmão bem clarinho, e um laranja, né? Que se você for olhar, são praticamente a mesma cor, só que um tem mais branco adicionado e o outro é a cor mais pura. A gente vai fazer o mesmo teste aqui, ó. O salmão clarinho. E pra fazer esse sombreado mais escuro, um laranja. Ó, também dá certo pra fazer o degradê, né? Então, também vamos usar essas duas cores, tá? Pra fazer aqui a pele do personagem do Abaporu. O cabelinho e os olhos já estão feitos, né? Com a canetinha que a gente contornou. E agora faltou só o sol, que a gente vai usar o amarelo. E o laranja também, que já tá aqui. E também, aqui a gente fez umas florzinhas, né? No nosso Abaporu e uma roupinha. Pra seguir nessa paleta de cores, porque aqui, quais cores que a gente tá usando aqui? Usando bastante cores quentes, né? E algumas cores frias, só que tá muito ligado com as cores primárias. Não tem umas cores muito diferentes, né? Então, pra seguir nessa paleta de cores, eu vou fazer o quê? Eu vou usar esse tom aqui, que é um marrom claro, pra fazer a bermudinha aqui do Abaporu. E eu vou usar o laranja, que a gente já vai usar aqui no sombreado, eu vou usar pra fazer a blusinha dele. Então aqui o corpo dele vai ficar praticamente com as mesmas cores, só que aqui vai ser um laranja chapado, né? Ou seja, todo pintado de uma cor só. E nos braços e pernas vai ser só um sombreado laranja, tá? E as florzinhas eu vou pintar com um vermelhinho, que também fica bem próximo daqui das cores primárias, né? Que a gente vai trabalhar. E aqui, praticamente cores secundárias e alguns tons dessas cores. Tá bom, crianças? Então, eu vou usar essas cores aqui pra pintar o meu Abaporu. Vamos começar pintando o fundo, né? E aí, depois eu volto explicando passo a passo como a gente vai pintar as outras partes. Beleza? Bom, crianças, já pintamos aqui o fundo, né, do nosso Abaporu, aqui todo de azul. E agora a gente vai relembrar um pouquinho das técnicas de degradê pra gente pintar aqui as outras partes, né? Então, o chão, o cactus e aqui o corpo do Abaporu, tá bom? Então, vamos começar pelos cactos, tá? Eu vou fazer aqui utilizando esses dois lápis, tá? Utilizando esses dois lápis, tá? A gente vai fazer o degradê tanto do chão quanto do cacto, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Ó, então vamos olhar aqui. Tá vendo? Esse lado aqui, que é o lado onde tá a sombra, ele tá mais escuro do que esse lado aqui. Esse lado aqui tem até, inclusive, uma linha aqui que a gente pode reforçar depois com o amarelo, né? Mais clara. Então, a gente vai pintar sempre, ó, um lado mais com o verde mais escuro, né? Ó, quando for chegando na metade, a gente pode passar o lápis um pouquinho mais fraco, né? Não forçar tanto, que é onde a gente vai misturar com o verde mais claro, tá? Então, eu vou fazer aqui também um pouquinho. E
aí a gente passa o verde um pouco mais claro, para dar esse efeito de luz. Aqui eu vou deixar uma linha branca pra gente depois passar o amarelo pra dar mais um degradê ainda, tá? Mas olha como fica bonito já, dá um efeito de luz e sombra no cactus, né? Excelente. Lembrando que pra dar o degradê, né, pra não ficar marcado, a gente tem que sempre misturar um pouquinho de uma cor com a outra. Pra uma cor passar pra outra, de uma forma bem leve. E aí aqui na pontinha a gente pode passar o amarelo. E depois a gente vem aqui com esse verde e dá uma esfumaçada. Lembra como que é esfumaçar? Passar o lápis bem fraquinho, só pra ele não ficar marcado. Certo? Então aqui a gente aprendeu a fazer o degradê do cactus. Aqui no chão eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou passar aqui em cima o verde mais escuro, da metade pra baixo vou passar o verde mais claro. Vou fazer isso em toda essa parte de baixo, em todo o cactus, tá? Mas isso daqui eu vou deixar pra terminar de pintar já já. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer aqui o degradê do personagem, né, do Abaporu. Então, vou deixar aqui o lápis bem apontado. Vou usar esse salmão mais claro e o laranja, certo? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai pintar o meio, né, com esse salmão mais claro, ó, essa parte mais clara. Rápida para mostrar para vocês e depois eu venho retocando. E aí a gente vai pegar o laranja e vai pintar aqui, ó, perto da linha, tá? Um pouco forte no começo e depois fazendo o esfumaçado, como eu ensinei, ó, passando o lápis bem fraquinho para ele misturar com o salmão. Certo? É esse efeito que a gente quer fazer mesmo. Aqui a mesma coisa. Passou o laranja bem próximo da linha. Misturou com o salmão. E aí, aqui, passa o salmão mais misturando de novo. Certo, crianças? Esse é o efeito que a gente vai fazer. Então agora eu vou pintar todo o desenho, tá? Usando esse efeito de degradê aqui nas partes verdes, usando esse efeito de degradê aqui nas pernas, braços e cabeça do Abaporu, tá bom? E aí os outros detalhes a gente pode pintar como a gente vê mesmo, né? O sol amarelo, fazer alguns detalhes, fazer a roupinha dele. Fazer a roupinha dele aqui utilizando o marrom, né? O laranja, tá bom? Então, vamos lá!
crianças, e essa foi a nossa aula de hoje, né? Onde a gente fez essa releitura do quadro Abaporu de Tarsila do Amaral. Então, relembrando, a gente usou aqui algumas técnicas de degradê, tanto aqui, né, nos verdes, quanto aqui na pele do personagem, né? Onde a gente usou o salmão e o laranja para dar esse efeito, né? A gente fez uma releitura, então a gente adicionou alguns elementos, né? Colocamos essa roupinha aqui do personagem, fizemos também algumas florzinhas no cactus, né? Então isso é importante a gente lembrar, que a releitura nunca é a cópia, a gente pode deixar a arte com a nossa cara, colocar elementos que a gente goste, que a gente acha importante, tá bom, crianças? Crianças, não deixem de enviar os seus desenhos para o WhatsApp da aba, tá bom? Assim eu posso orientar vocês como fazer o desenho e vocês podem participar da nossa mostra de artes visuais, certo? Conto com a participação de vocês. Então é isso, crianças. Muito obrigada por mais essa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Façam aí a atividade e mandem pra gente no WhatsApp da aba. E até a próxima aula. Tchau!